Olá, galerinha, vamos entrando. Tudo bem com vocês? Gratidão para quem tá entrando. Nesse domingo aí de Dia das Mães, né? Um domingo das mães um pouco atípico para todos nós. Esperando a mãe Gabi. Esperando a mãe Gabi entrar, então já chamei, carregando. Boa noite para quem está entrando enquanto carrega, né? Tentar acompanhar todo mundo. Vamos de novo. Olá. Boa noite. Boa noite, mãe Gabi. Prazer estar contigo hoje, agradecendo já de antemão, né? Sei que para ti é um desafio, né? Aceitar participar aí como a nossa primeira mulher, né? Que vai participar desses 21 dias aí de muita troca. E eu sempre falo que a gente tem que tirar um pouquinho de coisa positiva dos desafios, né? A gente hoje queria estar podendo se abraçar, queria poder estar pertinho, né, de quem a gente ama, de quem a gente admira, né? Mas já que não podemos, né, vamos fazer um bom uso. Então, do que a gente tem de ferramenta, né? E a gente está conseguindo tirar coisas muito gostosas, se aproximar de mulheres que de repente em outra ocasião não estaríamos tão próximos, né? Então Isso. eu pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo que está acompanhando. Boa noite, mãe Joana. É um prazer para mim estar aqui. E como tu falaste, é um desafio, sim. Eu e a câmera não somos muito amigas, mas a gente está aí, né? Se reinventando, superando tudo isso que está acontecendo e estando juntos aqui, mesmo que a gente está distante, né? Obrigada pelo convite. Eu vou falar então um pouquinho em nome dessa galera aí do Mensageiros, né? Falar pelo nome desses filhos, né? Te desejar um feliz e abençoado Dia das Mães, né? Que as mães e a base sempre te abençoe e continue te abençoando o teu caminho, né? Tu que é uma mãe tão importante na vida aí de tantos filhos, né? Pequenininha no tamanho e grande na energia, na seriedade, no amor, né? No teu acolhimento com todos os teus filhos, né? E não tem como não te homenagear, não lembrar de ti, de toda a tua trajetória. E o quanto tu é importante para essa turminha aí, né? Que eu me Obrigada. incluo com muita honra. E então hoje a gente gostaria, mãe Gabi, que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, né? Tua trajetória na Umbanda, como tu chegou à mãe dessa galera toda, dessa responsabilidade aí, né? Sim, Então hoje a palavra é toda tua. obrigada. Então, obrigada de coração pelas tuas palavras. É muito gratificante ser uma mãe espiritual e estar à frente de um trabalho, embora ele venha com várias outras coisas junto, né? A gente sabe. Então, o meu início na Umbanda, ele começa desde que eu nasci, porque eu venho de uma família umbandista. O meu pai e a minha mãe tinham um terreiro nos fundos de casa, então eu nasci em berço umbandista, uma família
espiritual, espiritualizada que praticava a Umbanda. Umbanda com uma vertente um pouco mais kardecista, né? Não tinha o atabaque, não tinha o canto, tinham orações e incorporação. E seguia um pouco o kardecismo, né? Mas eu venho desse berço umbandista, então, para mim, sempre foi e sempre vai ser a minha única religião, né? Eu venho desse segmento já. E a minha mãe sempre foi, ela acho que tá aí assistindo, né, mãe? Beijão pra ela. Já apareceu. Beijão pra ela, né? Beijo, mãe. Se não fosse ela, se não fosse o meu pai, eu não estaria aqui onde eu estou hoje, né? Então, eu honro eles e sou muito grata por ter nascido nessa família religiosa já e poder traçar desde cedo a Umbanda, esse caminho espiritual. Então, eu nasço nessa família umbandista, onde a minha mãe era e ainda é cartomante, né? Joga cartas, trabalha com os orixás dela, com os guias dela. A minha irmã também tá aí. Não esquecer, né? Beijão, mana, te amo vocês. As mulheres da minha família. A mãe, a avó, família de muitas mulheres, né? Então, eu nasço nesse contexto religioso, minha mãe e meu pai à frente de um terreiro, né? Meu pai trabalhava muito mais com questão de cura, com homeopatia, tratamentos espirituais para cura. E chega um certo ponto que a minha mãe e meu pai se separam, né? A gente vai embora de Rio Pardo, que foi onde eu nasci. Eu não nasci aqui em Lajeado, eu nasci em Rio Pardo. E aí a gente vem embora aqui para Lajeado. Isso na minha infância ainda. Então teve um período da minha vida que eu não tive contato cotidiano com a Umbanda, mas a gente sempre teve a nossa fé em casa, as nossas imagens, acendendo vela, fazendo os pedidos, jogando umas cartinhas, né? Para ver um pouquinho do destino, um pouquinho do caminho. E a gente sempre buscou um lugar que a gente confiasse para que a gente pudesse desenvolver e continuar exercendo a nossa mediunidade. E isso mais tarde acontece por meio da avó do Fernando, do pai Fernando aqui da casa, em memória dela, falecida avó Diva, que foi graças a ela que eu e a minha mãe e a minha irmã reencontramos a Umbanda. E quando eu encontro novamente a Umbanda, eu encontro o Fernando também. Então eu e o pai Fernando, a gente se conheceu em uma estrutura religiosa e ali a gente se conheceu e se apaixonou e ficou juntos. E aí, um ano depois que a gente se conheceu e ficou junto, então a gente casa e aí a gente abre o Mensageiros na nossa casa. E hoje está fazendo agora, esse ano, vão fazer 6 anos que a gente abriu Mensageiros, né? Até então a gente trabalhava espiritualmente, mas não eram mensageiros ainda, né? Então, o Mensageiros acontece a partir do momento que a gente vai morar junto e aí, com a necessidade, a gente abre o terreiro dentro da nossa casa, que era o que no momento a gente conseguia fazer, né? E acredito que a maioria dos terreiros começam assim, como é o caso de vocês também, né? É na garagem, é num espaço reservado, mas é na casa da gente, né? É verdade. E que lindo isso, né? Porque mostra a força da ancestralidade, né? Da gente honrar nossas raízes e vem todo esse carinho, né? De mãe, de vó, de irmã. Isso é muito lindo. E o quanto é importante, né, a gente ter a figura familiar muito bem alicerçada, porque embora meu pai e minha mãe não seguissem a Umbanda Sagrada, antigamente não tinha, né? Seguiam uma doutrina espírita, eles nos apresentaram para mim e para minha irmã uma Umbanda muito linda, né? Onde só fazia o bem, onde ajudava o próximo, e foi isso que ficou enraizado dentro de nós, né? Praticar a Umbanda de uma forma bonita, fazendo o bem, né? E então isso eu tenho muito forte em mim, a minha irmã também, que é a Umbanda dentro da gente,
na nossa família já, né? Então, eu sou muito feliz, muito grata por ter tido essa trajetória e por ter nascido em berço umbandista, porque acredito em destino também, né? Nada acontece por acaso. Então, acho que muitas coisas já estão determinadas no nosso caminho, né? E talvez se não fosse assim, eu não estaria aqui hoje, né? Outros vieram antes para que a gente pudesse estar aqui hoje também, né? É verdade. Que bom, né? Que esses encontros da vida acontecem, que a Com gente pode certeza. se espelhar, né? Pra gente honrar sempre da onde a gente veio, não esquecer, né? Das raízes, isso é muito bonito. E eu veio bem de encontro com a data de hoje, né? Sim, do Dia Esse das dia Mães, tão especial, né? E verdade. como é então, né, mãe Gabi, ter essa família enorme, né? Esse monte de filhos que você tem agora, né? Como é essa responsabilidade? Conta aí pra nós, pra quem tá te assistindo. Como tu te sente no dia de hoje? Sim, é que nem tu falastes, né? Eu sou pequenininha, não tenho nem 1,60 de altura, mas cabe muita gente na minha vida, no meu coração, né? Então, a gente falando da questão materna, da questão de mãe, a gente entra num assunto muito importante que eu acho que a gente deve falar, que é a questão de mães que não são mães biológicas, né? A gente encontra tantas mães no caminho da gente e, embora o Dia das Mães seja, e com certeza sempre vai ser, para a gente honrar as nossas mães biológicas, a gente também tem que lembrar de outras figuras maternas que a gente encontrou no nosso caminho. E a Umbanda vem nos trazer isso. Eu não sou mãe biológica, eu sou mãe espiritual, mãe de coração, mãe de alma. E eu sinto que isso seja tão importante quanto uma mãe biológica, porque a gente encontra no nosso caminho inúmeras mulheres e às vezes até homens, não é? Que desempenham um papel maternal na vida das pessoas. E isso a gente também precisa honrar, né? Porque todo ser humano tem a capacidade de desenvolver o seu instinto materno, independente se essa mulher vai gerar um filho, independente se ele é um homem e não vai gerar um filho. Então, ser mãe é acolher, né? É cuidar das pessoas, e quem desenvolve esse instinto materno consegue desenvolver o amor, o cuidado, o carinho, embora com firmeza, com respeito, né? Porque eu acho que mãe, além de dar amor, mãe também deve dar caráter, deve orientar, e esse é o papel, principalmente, de uma mãe espiritual, né? Porque todo aquele que vem até nós no terreiro, ele está procurando um caminho espiritual. Então, quem é que vai acolher ele nesse caminho espiritual? É um pai e uma mãe espiritual. Ou dois pais, ou duas mães, né? Quando o casal é homoafetivo e tá tudo bem, né? Um deles vai desempenhar o papel mais paternal e o outro mais maternal. E é isso que as pessoas vêm de encontro no terreiro, né? Encontrar esse laço de amor com uma mãe e um pai espiritual. E para mim, né? O que é isso, mãe Joana? A gente representa também a espiritualidade daquele filho que vem até nós. Porque se eu sou médium e eu sei que eu tenho toda uma família espiritual, mas eu não a vejo, então aonde eu vou me agarrar? No meu pai e na minha mãe espiritual. Porque se eu cheguei até essa casa, a minha espiritualidade permitiu que eu viesse até aqui. A minha espiritualidade reconhece a espiritualidade daquele pai e daquela mãe. Então, aquele pai vai representar todos os meus pais orixás, todos os guias espirituais masculinos, e aquela mãe vai estar representando todas as mães espirituais, todas as guias espirituais femininas. Então, esse é o nosso papel, né? De direcionar, de encaminhar, de conduzir por uma fé madura, por uma fé saudável, onde eu tenho a minha mãe e meu pai biológico, eu tenho alguns mestres no meu caminho, mas eu também preciso ter alguém que me conduza na minha caminhada espiritual. E em quem que eu vou me agarrar?
no meu pai e na minha mãe espiritual, né? É verdade. Ontem nós falávamos, né, numa live que eu fui convidada a participar, justamente disso, né? Que é Sim. o papel do pai e da mãe, né, espiritual, às vezes substitui, né, aquele filho que tem algum problema com a própria mãe biológica e vê na mãe espiritual aquele colo, ou porque, né, a mãe já desencarnou, não está entre nós e tem esse colinho, né, da mãe e do pai espiritual, o puxão da orelha, né, porque pai e mãe também tem que puxar a orelha Precisa, né? bastante, né? E é esse puxão de orelha, né? Que às vezes muitos filhos não tiveram, né? Sim, E vão ter desses pais que é amor, né? sim. Que tu chegar e mostrar com amor para aquela pessoa que ela também está errada, que ela também precisa rever, né? Com Vai além do certeza. colo, né? E é assim, né, mãe Joana, quem ama quer que aquela pessoa seja uma pessoa correta, que ela faça as coisas certas. Então, quem ama também dá uma puxadinha, né? Vai tentar te conduzir, mesmo que às vezes não seja tão amorosamente, às vezes precisa de uma forma um pouco mais rígida, né? Para que a gente consiga ter um caminho sólido, um caminho espiritual equilibrado, para que a gente siga uma fé madura e verdadeira, né? Então, o amor muitas vezes se manifesta dessa forma, né? Onde eu não passo a mão na cabeça, mas eu estou acolhendo aquela pessoa e por amor eu vou conduzir ela de uma forma mais dura, né? Isso aí. E a imagem é muito importante também, né? Porque às vezes é uma live, né, que a gente tá escutando do pai e da mãe falar, e aí vem É, aquela reflexão e tu já sente, ó, né? É pra mim. Daí essa me veio puxão serviu. de orelha, né? Vou repensar disso, porque veio da minha mãe, do meu pai, né, espiritual. Isso é muito importante, né? E Com vem de certeza. encontro com a tua reflexão, né? É, que nem todos têm os seus filhos biológicos, mas não deixam de ter esse papel maternal e paternal na vida das pessoas, né? Então, por isso que é tão importante, né, que não poderíamos deixar de trazer esse assunto e esse carinho, né, Sim, em respeito de todos nós, pela importância que é, né, em todo mundo, né, ser lembrado, né, eu e o Benê, a gente veio da Umbanda esotérica primeiro, antes de vir para a sim, Sagrada, que não tinha essa coisa forte de mãe e de pai, né? E sim. quando veio, assim, é como o coração diz assim, realmente, a gente precisava de um pai e de uma mãe, né? Então isso é muito importante no caminhar, né? Aquele abraço gostoso que tu diz, ó, né? Agora, né? Agora eu Mas que achei não minha casa. mas não que mude os nomes, né? Por mais que tu não chame de mãe, de pai, o carinho é o mesmo, né? Sim. Ah, aquela figura não deixa de ser um pai e uma mãe, né? Uma mãe, Embora em muitas vertentes a gente não veja esse tratamento de pai e de mãe, quem está à frente, consequentemente, vai ser, né? Porque se eu estou à frente de um terreiro, seja pai ou seja mãe, é porque eu estou conduzindo aquela casa, então eu estou conduzindo aqueles filhos. Então, o que eu sou, né? Eu sou o pai e a mãe daqueles filhos. Então, embora muitas casas não usem essa nomenclatura, não desfaz o papel, né, daquele pai e daquela mãe. e é verdade. Estamos vendo aí o pessoal botando, felicitando pelo dia, né? Botando coraçãozinho, tá subindo ali, o carinho da sua mãezinha, né? Obrigada, gente. Um beijão em todos vocês. Cada um de vocês é muito especial na nossa caminhada. Não existe um terreiro sem um pai, sem uma mãe, mas não existe um terreiro sem filhos, né? Se a gente não tiver vocês que acreditam e que confiam, não vai existir terreiro, né? Não vai existir família espiritual, não vai existir isso que a gente faz aqui, que é Umbanda, né? Então, todos nós somos necessários, embora alguns estejam em
postos diferentes um do outro, a gente segue junto essa caminhada, né? Um aprendendo com o outro. O que também eu acho que o que também gera admiração, né, dos casais é o equilíbrio, né? Porque o equilíbrio entre o feminino e o masculino, quando a gente sente, vai além das palavras, né? Quando tá no sentir, né? Faz com que aquele trabalho ele vá para frente, né? Sem ter uma certa disputa, mas o equilíbrio, o respeito, né? Que é primordial. E a gente sente de vocês, né, esse equilíbrio. Às vezes a gente brinca, cadê a manhinha que está nos bastidores, né? Mas esses bastidores são muito importantes, né? É a base de tudo, né? Com certeza. E em qualquer lugar é assim, né, mãe Joana? E aqui não poderia ser diferente. Então, eu sou muito mais passiva, o Fernando é muito mais ativo, muito mais falante, se mostra muito mais, né? Eu gosto de estar mais quieta, não converso sempre, né? Mas estou sempre acompanhando, estou sempre tentando dar o meu melhor e fazer tudo o que eu posso, né? E em todo lugar é assim, e em todo terreiro é assim também. Aqui a gente tem muito respeito um pelo outro, as duas ideias andam juntas. Se eu tenho uma ideia diferente, ele me ouve, se ele tem uma ideia diferente, eu ouço ele, e assim a gente conversa, né? Mas sempre com respeito, né? Sempre um dos dois vai ser mais ativo, né? E geralmente quem está à frente da casa é quem vai estar mais na ativa, né? Embora andem juntos, embora seja um casal que caminha junto, um deles, com certeza, a tendência é que esteja ativo, porque um deles no casal vai ser a força propulsora, que a gente chama, né? Que é quem puxa, que é quem está à frente, andando junto com quem está do seu lado, né? Então, não está atrás e não está à frente, né? Estar à frente no sentido de aparecer mais, de falar mais, de dar mais aula, enfim. Mas anda junto, né? Com certeza. Esse é um caminho que não tem como dar errado, né? Porque se eu tenho o meu companheiro e a gente se respeita e a gente se entende, e às vezes não se entende, mas conversa, né? E não coloca isso dentro do terreiro. Aqui nós somos um casal, mas é o pai e a mãe. Então aqui não tem espaço para os nossos problemas, né? Se a gente estiver com algum desentendimento, isso fica em casa, isso não fica aqui, né? E isso é muito importante, porque o que a gente vê que destrói muitos terreiros, que abala muitas estruturas, é a competição entre o casal, né? E dentro de um terreiro não tem espaço para isso, né? É verdade. E fica de exemplo para todo mundo, né? Que se espelha, que admira, né? Ter ter esse entendimento, né? A mãe Cássia também falou bastante, que foi uma coisa que ela aprendeu, né? Também, e já compartilhou em lives, né? Ontem ela repetiu dessa importância, né? Porque às vezes as pessoas têm quando a gente fala de sagrado feminino, né? Da força feminina, as pessoas tendem a confundir como se fosse uma disputa. E é bem pelo contrário, né? É o equilíbrio que faz com que as coisas aconteçam, né? Então, Sim. isso é bem importante. E tu sabe, mãe Joana, eu aproveito a deixa aqui, né? Já que a gente toca no assunto, sobre algo que eu falo muito, que eu converso tanto com o pai Fernando quanto com as mulheres aqui, essa questão feminina, né? Eu acho que ela é muito importante. O trabalho que tu faz, que a mãe Cássia faz, que inúmeras mulheres fazem, resgatando o seu feminino, é muito importante. Mas tu sabe que até quero deixar isso como um convite à reflexão, né? Na maior parte das vezes, da onde é que vem a discriminação de uma mãe? Por exemplo, eu sou mulher, eu sou mãe. Quem que geralmente não vai me aceitar e me respeitar como mãe
são as mulheres. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar no sagrado feminino também e na mulher em si, porque se eu estou defendendo as mulheres, se eu estou no lugar de uma mulher, querendo o meu lugar, eu preciso reconhecer e respeitar outras mulheres. Então, eu noto no dia a dia, no terreiro, em outros terreiros, que é muito mais fácil para um homem reconhecer, respeitar e sentir esse reconhecimento de uma mãe espiritual como uma mãe mesmo, do que de outras mulheres. Então isso eu acho que é algo que a gente precisa refletir e fazer outras mulheres refletir, né? Por que me incomoda eu ter que reconhecer e respeitar aquela mulher como mãe, né? O que vai me diminuir se eu fizer isso? Entende? Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar também nesse resgate feminino, o respeito, o entendimento de que se aquela mulher está à frente, eu não preciso me sentir inferior a ela, né? A gente vê muito, nós somos irmãs, nós somos amigas, mas na hora de, você é minha mãe, aí já fica mais difícil. E tenho certeza que se tu ainda não passou, tu vai passar por isso. Porque é uma coisa muito comum, que não é só aqui, que não é só na outra casa, são em vários lugares. No mundo corporativo também, uma mulher vai respeitar aquele homem que está em posição de liderança, mas se for outra mulher, talvez ela não respeite. Porque ela não consegue entender, muitas vezes, por que aquela mulher está lá e eu não estou. Entende? Então, eu vejo no mundo masculino uma união e um respeito muito maior do que eu vejo hoje no mundo feminino. Então, os círculos femininos, o sagrado feminino, ele vem para unir as mulheres novamente, com certeza, e despertar na mulher esse entendimento de mãe, de amiga, de irmã e de respeito, onde se aquela mulher ela está em uma posição que eu considero maior que a que eu estou, tá tudo bem. Eu tenho que desenvolver o respeito por essa mulher também e reconhecer que ela é minha amiga, ela é minha irmã, mas ela é minha mãe e eu devo respeitá-la dessa forma, né? Isso não vai me fazer menos mulher, entende? É bem importante essas colocações, né? E também a questão, a força que tem as palavras irmã e mãe, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar nessa força, né? Porque quando eu tô me remetendo a alguém como irmã, tem que fazer jus, né? A gente tem Sim. que honrar. A gente não pode falar irmão da boca, a minha irmã, meu irmão da boca para fora. O mesmo é mãe. A gente sempre tem que pensar na força dessas palavras e agir como, né? Sim. Ter esse respeito, por isso que é tão importante. O repercutir desse conversar com mulheres, né? Foi tão. Tá, tá tendo uma troca tão gostosa, né? Apesar de hoje ser nossa primeira live, Sim. porque justamente despertou aquele, nossa, a gente precisa realmente ouvir essas mulheres, né? E isso é muito bacana. E essas reflexões são muito importantes, né? Mas que não fique só aqui, que a gente realmente pare para pensar. Porque, com certeza, né, como o teu exemplo, né? Tu tem como filho espiritual tua mãe, tua irmã, né? E aí pode gerar aquela certa confusão, né? Porque em casa é minha irmã, né? E no terreiro é minha mãe, né? E É. aí a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? Então e eu acho muito bonito, Mãe Gata. Eu quero deixar já aqui também, né? Ah, quanto é bonito isso, né? De ver vocês, é uma família em todos os sentidos, né? E a gente admira e se espelha nisso, né? Então, sei que a Claire e a Raíssa estão ouvindo, né? Isso é Sim. muito bonito, É, muito e bonito. é justamente isso que a gente estava conversando, né? A questão de uma mãe espiritual, ela é tão importante quanto uma mãe biológica, mas são
são coisas diferentes, né? Eu ser uma mãe espiritual quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou ali porque eu fui reconhecida pela espiritualidade. A gente não escolhe ser uma mãe espiritual. Quando a gente vê, a gente é e pronto, né? As coisas vão acontecendo até que a gente se dá conta do nosso papel. Não é assim, você vai ser uma mãe espiritual, você quer aceitar esse caminho? Vamos lá. Não, não é assim que funciona, né? Então, Não. acontece e quando a gente vê, a gente está ali, né? Então, uma mãe espiritual, ela é alguém que vai te orientar espiritualmente, né? Ela não vai substituir a sua mãe biológica. Em alguns momentos, talvez sim. Quando eu estou precisando da figura materna, eu recorro à minha mãe espiritual. Mas eu não deixo de ter a minha mãe biológica, seja ela encarnada ou desencarnada, porque muitas vezes já faleceu, né? Mas a mãe espiritual, a sacerdotisa, ela não vai substituir. Ela vai ser aquela mãe onde a sua mãe biológica lhe ensinou coisas sobre a vida, lhe criou, lhe amamentou, ensinou você a comer, a dar os primeiros passos. E a mãe espiritual não, a mãe espiritual está no seu caminho espiritual, entende? Suprindo algumas lacunas da sua mãe biológica, muitas vezes sim, mas ela está para lhe conduzir espiritualmente, né? Quando você precisa encontrar um caminho religioso e você é levado até aquela casa, por que que você é levado? Porque a sua espiritualidade o levou até lá, porque achou que esse era o melhor caminho. Então lá você vai ter uma mãe e um pai para lhe conduzir, mas não para substituir seus pais biológicos, mas para lhe conduzir no caminho espiritual. A gente tem muitos mestres durante a nossa vida, seja na infância, na escola, faculdade, N caminhos, né? E no religioso não seria diferente. Então a gente está aqui, eu digo que a gente está aqui também para representar a espiritualidade desses filhos. Então, eu tenho nessa mãe espiritual uma representação de toda a minha espiritualidade. Eu tenho no meu pai espiritual uma representação da minha espiritualidade. Porque esse pai e essa mãe, eles são os mediadores para a nossa espiritualidade. Eu não vejo meus guias espirituais, mas eu vejo a minha mãe espiritual. Eu não vejo os meus guias, mas eu vejo o meu pai. Então, eu recorro a eles na forma física, né? Para que nesse meu caminho eu possa encontrar os meus mestres espirituais também, né? Mas esse pai e essa mãe, físicos, porém espirituais, vão ser os mediadores para essa minha caminhada espiritual, para que eu tenha um desenvolvimento espiritual, seja em que religião for, né? Em todas as religiões você vai ter sacerdotes ou sacerdotisas que são os ícones dentro daquele templo que vão te conduzir pelo caminho, né? Então, desde que o mundo é mundo, existem sacerdotes e sacerdotisas que estão ali para quê? Para ser um mediador entre o plano material e o plano espiritual. Nós somos mediadores aqui. Então, o que a gente tem que passar para os nossos filhos? Uma boa conduta, uma fé madura, a gente sempre fala muito disso, porque eu não posso viver de ilusões, né? Eu não posso viver de fantasia. A espiritualidade é uma coisa séria. Então, se eu tenho um pai e uma mãe sério que me conduzem por esse caminho, eu vou ter a minha fé, a minha religiosidade muito mais alicerçada, né? Então, eu vou estar bem amparado por esse pai e por essa mãe, para que eu consiga entender o que os meus guias querem de mim. Então, esse é um dos papéis dos pais espirituais. Não substituir os biológicos, mas ser o pai e a mãe espiritual, condutores do seu caminho religioso, né? Isso aí, são reflexões assim que engrandecem a gente, né? E são importantes serem feitas. Eu tô te escutando e tentando acompanhar também o carinho do pessoal ali, né? A Claire botou minha mãezinha, né? Tão bonitinho, os coraçõezinhos, né? E isso é muito bonito de ver.
Isso não... nós somos mães uma da outra, né? É, o pessoal está chegando. Ela me conduziu pela minha vida material, me iniciou na espiritualidade, para que hoje eu aqui também pudesse continuar auxiliando ela, né? Então nós somos irmãs, nós somos mães, nós somos amigas também, né? E essa é uma relação muito linda. Isso é muito... isso mostra, né? Fala por muita coisa, né? Porque quando a gente estuda, tanto na Umbanda, né, quanto no Sagrado Feminino, quanto no xamanismo, a gente sempre ressalta essa força ancestral, né, que está na gente. Tanto a espiritual quanto a carnal, a gente se encontra uma na outra, né? Isso é muito importante, muito bonito da gente falar. E é uma honra, né, tá fazendo essas trocas com vocês e ver que realmente isso não tá só no falar, né? Porque eu acho que quem, né, mãe Gabi, quem tá na sua missão, né, de ser uma mãe, as coisas vão fluindo naturalmente, né, sem forçar, né? Vai vestindo aquilo que lhe serve e as coisas vão fluindo e os filhos vão chegando, né? E o amor vai crescendo, né? E isso é muito bonito. E vocês também, né, no Messenger tem muitas mulheres, né? E essas Sim. muitas mulheres se inspiram em ti, com certeza, né? E, 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 e aí vai gerando esse equilíbrio, né? Essa força, né? Eu queria também tenho a turminha do sacerdócio, né? Era pra já sair em duas, né? Ainda não deu, mas vai logo em seguida vai. E também uma mulherada, né? E essa mulherada com certeza E vai estar sempre. desde que o mundo é mundo também, né, mãe Joana? As mulheres são muito mais espiritualizadas, né? A mulher é muito mais intuitiva, a gente sente muito mais, a gente busca esse caminho espiritual muito antes que o homem, né? Então, as mulheres, você vai ver em todos os terreiros, as mulheres são a maior quantidade, sim, né? Uma coisa que eu notei na festa de Iemanjá, né? Eu estava nos bastidores assistindo, e aí começou, na hora da apresentação, da turma do sacerdócio, né? E eu acho muito interessante falar para quem está do lado de fora, né? Para mostrar essa imagem. E aí as pessoas começaram a se aproximar e perguntar o que estava acontecendo, e eu fui explicando. E eu notei muito que o pessoal estava encantado, era com a quantidade de gente jovem, né? E de gente e de mulheres, né? Era assim, foi o que foi mais falado. E aí, quando foi mostrado o pai, a mãe, as pessoas ficam admiradas, né? E foi as coisas que eu notei, assim, que chamou a atenção, que as pessoas ficam, às vezes, esperando que aquela mãe, né, é uma senhora mais idosa, que o pai vai ser um senhor mais idoso, né? E aí chega um pai e uma mãe jovens, né? Mostrando toda a beleza daquilo tudo que estava acontecendo no dia da apresentação, que foi muito forte. E o pessoal que nem era umbanda, né? Tinha gente católica, tinha gente espírita. Eu tava passando o Insta, a página do Mensageiros, né? Porque o pessoal tava encantado realmente com a banda, com a voz feminina, né? E isso é um carinho, assim, que não tem preço, eu acho. Porque quebra muitos paradigmas e para quem não é da Umbanda, né? É uma oportunidade de olhar com olhos, com bons olhos, né? E é uma coisa natural, não é forçada, né? Não é eu preciso mostrar, não é uma coisa natural. E essa naturalidade vai aproximando as pessoas, né? Eu não tive a oportunidade de chegar e falar, mas foi a coisa mais bonita que eu assisti ali, estando do lado de fora, né? E a Umbanda é assim, né, mãe Joana? A Umbanda a gente não precisa convencer ninguém a ser um bandista. A gente mostra como é que é ser um bandista
E se a pessoa tiver isso dentro dela, ela vai acabar indo por esse caminho, né? E hoje a gente vê, tanto seguido do nosso exemplo, quanto em muitas casas, onde os sacerdotes e sacerdotisas são cada vez mais jovens. E o que se deve a isso, né? Eu penso que uma geração que está nascendo de algumas décadas para cá, que já vem com esse propósito, que já vem com a sua espiritualidade muito mais desenvolvida. Por quê? Qual a necessidade de eu viver a minha vida inteira fazendo outras coisas para lá numa determinada idade, e agora eu posso me dedicar à minha vida espiritual, né? Ser um religioso jovem não interfere em nada na nossa vida, muito pelo contrário. A gente vê que os jovens que estão desenvolvendo mais cedo, assumindo os seus postos, seja de médium, sacerdote, sacerdotisa mais cedo, a gente vê que é uma juventude muito mais bem resolvida, né? A gente não precisa seguir um caminho de dor para depois voltar para a Umbanda. Se eu posso seguir a Umbanda com amor, se é isso que eu tenho que fazer, por que eu vou escolher outra coisa para depois voltar para a Umbanda, né? Mas eu vou buscar experiência lá fora para depois poder conduzir os meus filhos. Mas e a sua espiritualidade? Será que se você, quanto mais cedo você despertar e aceitar esse caminho, será que não fica mais fácil dos seus guias se conectarem e trabalharem cada vez mais próximos de você? Eu imagino que sim, né? Então, eu mesma passei por isso, de ter uma juventude onde, embora eu tenha nascido em berço umbandista, eu me vi alguns anos afastada, onde eu já estava inclinando para uma depressão, onde eu não cheguei a tomar medicamentos, não cheguei a fazer tratamentos, mas eu era uma jovem muito depressiva. A vida para mim não tinha sentido. Então, eu me sentia muito perdida, né? A vida não fazia sentido para mim. E eu pensava, puxa vida, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Quem sabe lá do outro lado não é melhor. E aí a gente vê que isso é o reflexo de muitos jovens hoje, né? E por que precisa ser assim? Será que a gente não pode quebrar alguns paradigmas e ressignificar isso? Por que a sociedade implantou que precisa ser assim, você precisa com tal idade fazer isso, com tal idade fazer aquilo, você tem que casar, você tem que ter filhos, você tem que ser bem-sucedido? Não, você não tem que, né? Você não tem que nada. Você tem que ser feliz e buscar o que lhe faz feliz. Hoje, eu não sou uma mãe biológica. Talvez mais para frente eu seja, mas hoje eu sou uma mãe espiritual e isso me preenche muitas lacunas. Eu estar fazendo o que eu devo fazer e enquanto a minha espiritualidade, a espiritualidade dessa casa do Pai Fernando determinar que é isso que eu tenho que fazer, eu estarei aqui. Se um dia isso não fizer mais sentido, aí então sim, eu vou buscar um outro caminho. Mas eu vejo que as pessoas buscam muito o que os outros acham que eu devo fazer, o que os outros dizem, com que idade eu posso fazer isso, né? Mas eu ainda não tive filhos. Mas eu não casei. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu tô com não sei que idade e não achei meu caminho profissional. Essa busca por fazer o que os outros acham que você deve fazer é que leva muitas pessoas à doença, à tristeza, à depressão, que dirá até ao suicídio, né? Então, a gente tem que buscar dentro da gente, não no outro, o que faz sentido pra gente, né? Eu vivo o que faz sentido para mim. E a partir do momento que isso não fizer sentido, então eu busco outro caminho. É assim que funciona. Mas não porque os outros me disseram, mas sim porque eu sinto. E a busca pelo que você sente, pelo que você é, pela sua verdade e pelo que a sua espiritualidade quer de você. Eu busco sempre essa conexão, esse sentir, né? A gente quer muito saber quem são os nossos guias, os nossos orixás, mas quem sabe a gente pode buscar também o que eles esperam de nós, né? Essa amizade com eles, porque ali na sua espiritualidade tem tantos pais e mães te conduzindo,
tantos espíritos que lhe amam, que querem o seu bem. Então, conversa com eles, né? Deixa que eles conduzam o seu caminho. Se a sua espiritualidade quer que você vá por aqui, então deixa que eles lhe levem, né? Deixa um pouco na mão deles, tenta não manipular a vida. Se você é um religioso, tenta não acelerar os passos ou parar demais, né? Deixa os seus guias lhe conduzirem, porque com certeza eles vão lhe conduzir, né? E a gente sabe disso. Com certeza. Eu deixo assim, a minha gratidão, né, mãe Gabi, porque para mim aceitar estar aqui hoje, né, eu devo muito a vocês, né, e a gente precisa ser grato e falar, porque talvez eu expressando isso também posso estar despertando isso em outras pessoas, né? Porque eu vim de uma realidade diferente, minha família toda kardecista, né? Eu entrei na Umbanda por amor, né? Eu entrei na Umbanda quando eu conheci o Benê, mas eu fugia. Eu fazia qualquer coisa, cambonhava, fazia qualquer coisa, mas fugia. Bonito, né? Até que um dia chegou, eu estudava, gostava, era questionadora, né? Gostava muito de estudar, sempre gostei, né? É um assunto que eu amo realmente, né? Não é por obrigação, é por prazer. E comecei a estudar a Umbanda, até que um dia eu disse, não, eu acho que agora eu vou parar de fugir. Então, o Berê começou meu desenvolvimento mediúnico, né? Foi ele que começou meu desenvolvimento. Mas eu não me via jamais, né, ao lado dele, né, como mãe. Isso era uma possibilidade que até que um dia o pai Fernando me chama de mãe. Eu murchei, assim. Eu disse que não. Aí vem os puxões de orelha, né? Primeiro do pai, depois dos guias, né? Espiritualidade. E eu tive que respirar fundo, né? Ver que era um problema meu, né? Porque como tu falaste, né? Se a gente não se conhece por acaso, né? Então a gente não casa com os nossos companheiros por acaso, né? E tem tantas mulheres que acabam nos inspirando. E aí a gente, quando aceita, tira um peso tão grande das costas, né? Que a coisa vai fluindo naturalmente. E tudo vai fluindo naturalmente, sem forçar nada. Então, deixo aqui a minha gratidão por vocês, né? Nesse processo que é tão importante. E falo para de repente ter alguém escutando, né? Que também precisa ouvir isso. Com certeza. Né? É justamente isso, né? Que hoje a gente entende. Quando a espiritualidade determina que aquela pessoa vai abrir um terreiro e ela já tem um companheiro na sua vida, ou às vezes até não tem ainda, a espiritualidade já determina, né? Quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe. Isso não é algo que a gente escolhe. Então, a partir do momento que uma casa é aberta, que geralmente um pai toma frente, aquela mãe já está ali também. Embora ela ainda não tenha se dado conta da importância dela, né? De qual papel ela vai exercer ali. Porque a espiritualidade vai deixando, né? Ah, você quer ser médium, então fica aí achando que é só uma médium, que é só uma cambone, que você não vai ter que assumir mais compromisso, né? E é muito também o fugir do compromisso. Ah, mas se tem ele, por que eu também preciso, né? Deixa pra ele. É muito também a gente querer se isentar dessa responsabilidade. Mas é natural, se o pai abriu a casa, a esposa, ou até o esposo que seja, né? Vai ser quem está ao lado. Então, a gente é mãe a partir do momento que o seu esposo se torna pai. Então, aquela casa abriu, ela não abriu só com o pai, ela já tinha uma mãe. Mas ela estava ainda em fase de entendimento, né?
que eu estou fazendo ali? E muito a gente também busca a aprovação, né? Ah, mas o que vão pensar? Como é que eu tenho que agir? Como é que eu tenho que fazer? Nem sempre todos os filhos vão aceitar o pai e a mãe. Alguns vão ter mais afinidade com um, mais afinidade com o outro, e é natural que isso aconteça. É natural que algumas pessoas talvez não nos reconheçam, não nos aceitem, mas isso é algo que está em deficiência dentro de cada um. Porque é como eu digo, mãe Joana, se eu, como médium, eu não consigo aceitar aquele pai ou aquela mãe, o que eu posso entender? Que aquele médium, não aceitando o pai, ele está em desequilíbrio com a sua espiritualidade masculina e com o seu lado masculino. Porque se aquele pai é um reflexo de toda a minha espiritualidade masculina e eu não estou aceitando ele, eu não estou aceitando algo que está em mim. Então, eu estou projetando naquela pessoa algo que não está bem resolvido dentro de mim. E isso com a mulher também. Se eu sou médium e eu não reconheço aquela mãe, eu não consigo aceitar ela como mãe, a tendência é o problema que está acontecendo ali é porque eu não estou bem resolvida. Se eu não reconheço a minha mãe, porque se eu estou numa casa onde tem um pai e uma mãe, eles são meus pais, correto? Se eu não quero aquele pai e aquela mãe, eu tenho que sair dessa casa, né? Aí eu busco outra casa. Então, se aquela mãe que está ali, eu não consigo reconhecer ela, eu não estou bem com a minha espiritualidade feminina. O meu lado feminino não está bem, não está curado. Tem algo em mim muito mal resolvido que eu estou projetando naquela mãe. E aí ela me incomoda, porque na verdade é um espelho, eu estou vendo nela algo que em mim não está resolvido. E aí eu vou descontar no outro, vou dizer que isso ou aquilo que eles fazem não me serve, porque muitas vezes eu não estou em equilíbrio com o meu lado masculino ou com o meu lado feminino. Então, dependendo o que não está bem resolvido dentro de mim, eu vou projetar no pai ou na mãe, porque eles são representantes da minha espiritualidade. Então, é neles que eu vou descontar, né? Ou, então, se você está numa casa e essa casa não lhe serve, se você não consegue seguir os ensinamentos dela, se aquela família espiritual, se aquele pai ou aquela mãe não lhe representa, se você não consegue ter carinho e respeito, é porque aquela casa não é a sua casa. É aquele ditado que dizem, né? Os incomodados que se retirem. Porque é assim, a partir do momento que uma casa abre, ela já tem um pai e uma mãe. Ou somente um pai ou somente uma mãe, diferente, né? Ela já tem aquele alicerce dela já está ali. E a partir do momento que os médiuns chegam e não conseguem se adequar àquilo, não conseguem reconhecer, quem é que está errado? Será que é o pai e a mãe que devem sair e dar lugar a outro? Eu acho que não, né? Então, é isso que as pessoas precisam buscar. Uma casa onde o pai e a mãe sirvam de exemplo, independente de qual doutrina, de qual segmento. Se você está numa casa e aquilo que está sendo passado não faz sentido, aquele pai não lhe representa, aquela mãe não lhe representa, você não está na sua casa. Você deve procurar outra casa, ou quem sabe você tem a missão sacerdotal, não é? Quem sabe esteja na hora de você abrir a sua casa, né? Até respondeu uma das perguntas ali que passou, né? Que era realmente, era isso, né? Se uma mulher poderia vir uma casa sozinha, se é necessário um casal, né? Então já foi respondido. Com certeza não, né? Até porque nem todas as pessoas que vão abrir um terreiro são casadas, né? Então, a gente diz que quando existe um casal, os dois vão estar à frente, embora algumas vezes a gente já tenha visto casos onde ou o marido ou a esposa
não querem esse caminho e tá tudo bem, mas aí é uma escolha sua de não querer seguir esse caminho de pai, esse caminho de mãe. E aí a casa é somente dirigida pelo seu marido ou pela sua esposa e tá tudo bem, mas é uma escolha, né? Só que a partir do momento que você é casada, o seu companheiro abre uma casa e você também é médium e você também participa daquilo ali, esse é o seu caminho também, né? E mais cedo ou mais tarde você vai ser conduzida a isso, a assumir essa responsabilidade também. Isso é como ter um filho em casa, a responsabilidade é dos dois, né? Com certeza, né? E, e cada vez mais a gente vê, né, mães tomando frente, né, buscando seu caminho sacerdotal, e se posicionando e buscando esse respeito, né? Por isso que é tão importante a gente também ouvir essa palavra feminina, né? E passar isso, né? Para mostrar que sim, né? Podemos ter, inclusive nós vamos ter, né, durante esses 21 dias, mulheres que tocam sozinhas, né? E tá tudo Sim. bem também, né? Tá tudo Não quer bem. dizer que a casa não tem equilíbrio, não quer dizer que a casa não é, né, forte, entre aspas, né? É um termo bem. E tá tudo ótimo, tá tudo certo. Com certeza. E voltando ao que a gente estava dizendo antes, né? A questão da mulher, dela descobrir o seu lugar, de desenvolver em si esse empoderamento, é o que eu te disse, mãe Joana, é essa reflexão que eu convido as mulheres a fazer. Vamos ressignificar o que é sagrado feminino dentro de si, o que é empoderamento, o que é feminismo. Porque se eu sou mulher e eu quero ser respeitada, eu preciso começar me respeitando e respeitando as outras mulheres, né? Eu não posso ser reconhecida se eu não te reconheço. Se eu acho que você está num lugar que você não deve estar, a vida vai me trazer isso também, né? Eu vou atrair para o meu caminho esse ensinamento de pessoas que não me reconhecem também. Então, a gente tem que mostrar isso se unindo e se respeitando de verdade, né? Onde eu te honro e te reconheço como mãe também. Irmã, amiga, mas mãe também, né? E é a partir daí que a gente vai conseguir reconstruir o nosso caminho como mulheres sacerdotisas empoderadas. Embora antigamente fosse muito assim, há séculos e séculos, a figura feminina era muito importante, a gente está retomando essa consciência, mas uma consciência de tirar o machismo das mulheres. O pior dos machismos é aquele que está enraizado nas mulheres, não é o que está no homem, porque no homem está evidente. Na mulher ele está enrustido. Ele está enrustido muitas vezes com coisas que a gente não percebe, com atitudes que a gente não percebe, com autodefesa. Então, é na mulher que a gente deve começar, é quebrando esse machismo, desconstruindo isso que ficou tão enraizado. E é como eu sempre digo, eu não posso atacar o machismo se dentro da minha casa eu tenho um filho homem e eu não ensino ele a respeitar as mulheres. Se eu tenho um filho homem pequeno e eu digo, não, larga essa boneca que isso é coisa de menina. Eu não posso querer que me respeitem, porque eu não ensino aquele homem, projeto de homem, a me respeitar também. Então, por que o homem tem que ir para a rua, o menino tem que ir para a rua brincar, pegar o carrinho e ir, e a mulher tem que ficar, a menina tem que ficar dentro de casa? Por que a gente... Mãe, eu vou ter que interromper para a gente se despedir, infelizmente. Tá 14 segundos. Mas agradeço de coração. Poderíamos ficar mais uma hora aqui, com certeza. Com certeza. E